Olá, amadinhos, sejam bem-vindos ao nosso clube de leitura, exatamente. Chegamos à aula 70. Conversaremos sobre a obra O Cortiço de Aloísio Azevedo. Então, essa obra foi publicada em 1890, no Segundo Império. Estão lembrados? Então, aqui, para vocês, vamos começar o nosso bate-papo da nossa obra, do nosso clube de leitura. Certinho? Olha a minha versão e olha a versão que está aqui na tela. Né? Completamente diferente. Então, vamos aqui, amadinho, para o nosso clube de leitura. Tá bom? Aqui, ó, que não tinha aparecido o nosso clube de leitura aqui, ó, essa imagem aqui linda, maravilhosa. E aqui a versão que eu sempre trabalhei aqui com vocês, né, mostrando, e tem uns questionamentos, tá certo? Qual o tema abordado na obra de Aloísio Azevedo? A narrativa do Cortiço passa, assim, qual o tempo? Na obra há, nas descrições do espaço, algo que podemos comparar com a nossa realidade atual? Então, agora, vocês aí na escola, tá certo? Junto com os professores, né? Já começa aquela discussão, né? Aquele bate-papo. Qual é a parte da obra que você gostou? Essa obra vai tratar de quê? Tratou de quê? Que dá para relacionar com a atualidade? Qual o momento que dá para... em qual situação? Certinho? Então, aqui nós temos o seguinte, ó. O Cortiço, ó, publicado em 1890, o Cortiço é síntese do naturalismo. Exatamente, né? Brasileiro, sua melhor e mais acabada expressão, constituindo-se em um dos melhores retratos do Brasil do fim do Segundo Império. A obra recria a realidade dos agrupamentos humanos, sujeita à influência da raça, do meio e do momento histórico. Que parte que confirma essa situação desse agrupamento humano, né? Que influência da raça, do meio, do momento histórico. Vamos lembrar os personagens? Vamos lá. Jerônimo era um português, né? Que lá, quando ele era recém-chegado lá ao Cortiço, ele era um ótimo pai, ele era trabalhador, tá certo? O que aconteceu com Jerônimo? Isso, muito bem. Houve uma mudança de comportamento, né? Depois ele deixou um pouco essa questão do europeu, ele tornou-se, né, brasileiro. Vamos falar assim, dizendo assim, ele se tornou-se brasileiro, aí ele começa a beber, aí vem os vícios, virou malandro, abandonou a sua família. Lembra? Então, isso aí é uma parte que fala dessa questão da influência, né? Influenciada pelo momento, pelo meio onde vive, local onde vive. O que mais? O predomínio dos instintos no comportamento do indivíduo, a força da sensualidade da mulher mestiça, o meio como fator determinante do comportamento, são algumas das teses naturalistas defendidas pelo autor, ao lado de fortes denúncias sociais. Quem é essa sensualidade? Quem é que trouxe a sensualidade dentro da obra de O Cortiço? Quem é a pessoa que se destacou, a sensualidade mestiça? Aqui ele está falando da questão da Rita Baiana. Exatamente, aquela que tinha um molejo, né, era sensual. E ela tinha, né, um companheiro que era o Firmo. Mas o que aconteceu? O Jerônimo se apaixonou por ela, houve uma confusão, a questão de ciúme, que acabou que Firmino partiu, tá? Exatamente. E depois ela ficou com quem? Com o Jerônimo. Vamos mais aqui, ó, para vocês. O protagonista do romance é o próprio Cortiço, né? Onde se acotovelam lavadeiras, trabalhadores
de pedreira, malandros e viúvas pobres. Nesse aglomerado humano, o autor vai nos desvendando os dramas, os vícios e as paixões de seus habitantes, cujas condições de vida se aproximam das dos animais. Exatamente, ele faz essa associação. E aqui, ó, nessa imagem, você pode ver a pedreira. Aqui também dá para perceber essa questão. Ali logo na porta, nós temos a Bertoleza vendia com o seu restaurante, né? E o João Romão, que se aproveitou da situação, da força de Bertoleza, da garra, que ele só tinha, né? Era um quitandeiro. Aí juntou, né? Ó, você tem a força de trabalho comigo? Aí começou a construir. Tanto que construiu esse cortiço e tinha pedreira também. E o dinheiro, que se ele é muito esperto, circulava, ele pagava e o povo que morava num cortiço gastava lá mesmo, tá certo? E retornava para ele. O que nós temos aqui também? Em vez de personagens fortemente individualistas e complexos, deparam-nos com uma das séries de coadjuvantes, né, relacionados uns com os outros, mas principalmente com o ambiente. O avarento, olha aqui, gente, avarento, vou pegar a canetinha aqui, vamos lá, o avarento, inescrupuloso João Romão e a machona Leandra, a sensual mulata Rita Baiana e a frágil Pombinha, que se torna meretriz. Olha aí, quem lembra da Pombinha? Né? Que ela não podia casar enquanto não descesse as suas regras, né? Sua primeira menstruação. O que aconteceu depois? Ela casou, mas antes disso passou um tempo com quem? Lembrou lá? Exatamente, né? O que aconteceu? Largou o marido e virou prostituta. É, amadinho, forte, né? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o autor, né? A Luísa Azevedo aqui no nosso clube de leitura, certinho? Então, quando fala dessa questão do Aloísio, né, Azevedo, o nome dele é Aloísio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo, nasceu em São Luís do Maranhão em 1857 e morreu em Buenos Aires, Argentina, em 1913. Então, o Aloísio Azevedo, ele foi jornalista, crítico, dramaturgo, diplomata, membro fundador da Academia Brasileira de Letras, e seus principais romances são O Mulato, A Casa de Pensão e O Cortiço, certinho? Vamos lá. Então, aqui, amados, nós temos aqui essa relação com o contexto histórico literário, né? O romance pertence ao naturalismo, que a gente já falou, uma vertente do realismo, que enfatiza a influência do meio, da hereditariedade das condições sociais sobre o comportamento humano, certo? Nós temos também aqui, ó, foi escrito no período da transição do Brasil Império para a República e reflete as desigualdades sociais da época. Ó, o cortiço era formado por quem? Quais as classes ali, ó? Essa questão da desigualdade social, não fala de viúvas pobres, né? Lavadeiras, o que mais? As pessoas que eram escravizadas, né? Que depois, ó, já tinha acabado a escravidão, mas só que ele não tinha emprego e ia para lá, tá certo? Por negros, pelos imigrantes italianos, né? Os europeus que não tinha, né? Não eram de boas condições, da classe baixa. Então, tudo aqui reunido no cortiço. Determinismo. Os personagens são influenciados pelo meio e pelas condições sociais. Ok. Luta de classe, né? Conflito entre ricos e pobres com destaque para a exploração da mão de obra. Exatamente. As pessoas chegavam lá, né? Iam trabalhar na pedreira, descansado. Aí outras iam lá, era próximo de um rio, iam lavar as roupas e ele ganhava o seu dinheirinho, tá certo? Hipocrisia social. A seção de João Romão mostra como o capitalismo da época era marcado por corrupção e exploração, certo? Ele oferecia um emprego, mas lá tinha venda, lá tinha um restaurante, tá certo? Aí
os apartamentos, né? Os quartos lá, ele ganhava em cima, tá certo? E aí tudo retornava para quem? Para o João Romão, porque o João Romão tinha dinheiro, mas só que ele queria assim, uma ascensão social, ser reconhecido, fazer parte da sociedade. Beleza? O que mais que foi falado aqui? A sexualidade e instinto. O livro aborda a força dos desejos e a relação com o meio em que os personagens vivem. Certinho? Vamos lá. A história gira em torno do cortiço João Romão, um comerciante ambicioso que acumula riquezas explorando seus inquilinos. Ele mantém uma relação interesseira com Bertoleza, uma escravizada que acredita estar alforriada. Então, o que aconteceu? A Bertoleza, ela acumulou uma quantia, ela fez uma economia, guardou e entregou essa economia a quem? A João Romão, para ele, tipo assim, comprar a carta de alforria. Ele, esperto, viu que ela tinha muito dinheiro, falsificou essa carta. Que mais tarde você sabe o que aconteceu, né? Então, aqui o romance também marca e acompanha, né? Personagens como Jerônimo e Rita Baiana, que simbolizam os diferentes aspectos do comportamento humano influenciado pelo meio, certo? Isso aqui é o enredo. Aqui nós temos os principais personagens, amadinhos. Ó, nós temos João Romão, que é o dono do cortiço, que a gente já falou, que representa a ascensão social sem escrúpulos. Bertoleza, escravizada, que trabalha incansavelmente para João Romão, mas é atraída por ele. Jerônimo começa como um homem sério e responsável, mas se apaixona por Rita Baiana e muda completamente. Abandona a esposa, vira um homem agressivo, português trabalhador que se transforma ao entrar no ambiente do cortiço, certo? E Rita Baiana, mulher sensual e símbolo da cultura popular brasileira. Temos o Miranda, que é um homem rico, comerciante português, dono de uma loja de tecido. Ele quer ser respeitado pela sociedade, faz de tudo para subir na vida. Casado com Estela, uma mulher infiel e mandona, ele tenta manter as aparências. Com o tempo, consegue o título de barão, mostrando sua ascensão social. Porque ele tinha, assim, ele era rico, né? Mas ele queria um título. Para isso era muito importante essa questão de título, né? Ah, eu não posso me separar, por mais que ela me traia, mas eu vou continuar casado. É diferente, gente? Agora, atualmente? Não, sem comentários, né? Então, nós vamos aqui, Piedade. Quem é Piedade? Casada com Jerônimo, ela vê o marido se transformar e ser levada por outra mulher. E o que acontece com Piedade? Ela vira alcoólatra. Exatamente, acaba afundada na bebida e na tristeza. O Firmo é o valentão, namorado de Rita Baiana, e é brigão e enfrentou Jerônimo por causa dela. Sua briga com Jerônimo tem um desfecho violento, que ele acabou partindo, né? E a Pombinha começa com uma menina doce, pura, mas depois de um casamento infeliz, se torna prostituta e abandona a família. Que é Leone, né? É a influência, né? Uma mulher experiente que leva a Pombinha para a prostituição e simboliza a corrupção da inocência. E Zulmira é a filha única de Miranda e Estela, criada com proteção excessiva e vista como uma menina frágil e delicada. E foi com Zulmira que João Romão se casou. Exatamente. Tá? Ele não queria uma posição social, casou com a filha do Miranda. Então, aqui a narrativa, né? O que fala assim? A narrativa, ela é objetiva, tá? Detalhada, descritiva, com foco no ambiente e nos personagens. Uso de linguagem popular e coloquial para representar as classes mais baixas. Então, aqui você está vendo o estilo e linguagem. O foco narrativo, amadinho, é na terceira pessoa, né? Como assim? É o narrador onisciente, aquele que sabe tudo dos personagens, sabe todo o que ele está pensando, as suas emoções, tá bom? E isso é comum, né, no estilo do naturalismo, né, nos escritores naturalistas. Beleza? Agora aqui, ó,
Como já falei, narrador onisciente, terceira pessoa, é impessoal, ele não participa da história, mas sabe de todos os personagens e seus destinos, tá bom? Então, aqui o tom científico e determinista, né? O narrador analisa os personagens como se fossem objetos de estudo, enfatizando a influência do meio, da raça, da hereditariedade sobre seus comportamentos. Jerônimo, como vocês observaram o personagem de Jerônimo? Ele, quando chegou pedindo o emprego, né? Lá oferecendo os seus trabalhos para João Romão, ele era um ótimo pai, era um ótimo marido, era trabalhador, era dedicado à família. Então, ó, inicialmente trabalhador e disciplinado. Se transforma ao viver no cortiço. Está aqui, amadinho, quando fala assim, ao viver, ó. Né? Reforçando que a ideia de que o meio influencia o indivíduo. Agora, a descrição detalhada do ambiente. Ó, o cortiço é retratado quase como um personagem vivo, simbolizando a miséria e a degradação social. O narrador usa as descrições minuciosas para criar um retrato realista das condições de vida dos moradores. Agora, crítica social indireta, né? O narrador não se envolve emocionalmente, mas sua forma de narrar evidencia desigualdades e injustiças sociais. Ele expõe a hipocrisia, a exploração, sem precisar emitir juízos diretos, certo? E aqui, ó, você vai perceber num trecho, né, que ilustra essa parte, né, do foco narrativo. Ó, e como o que ele queria era enriquecer. Tratou de aumentar seu capital, explorando os vícios e as fraquezas do próximo. Então, aqui, ó, já está mostrando para vocês esse foco narrativo, esse foco que é na terceira pessoa, que ele é impessoal, que ele sabe, quando fala narrador onisciente, ele sabe que vai acontecer todas as atitudes, todos os pensamentos dos personagens, tá certo? Então, aqui o narrador mostra a ambição de João Romão de maneira objetiva, sem julgá-lo abertamente, mas deixando claro seu caráter explorador. Certinho? E agora, amadinhos, vocês aí, né? Cada um de vocês já formaram o seu ambiente, né, literário. Agora são com vocês, né? Para começar a identificar outros, né? Outra parte do livro que mostra essa relação, que o foco narrativo do narrador, que ele conhece o personagem, certinho? Agora, esse momento aqui são com vocês para dialogar, beleza? Fico por aqui, daqui a pouquinho eu retorno. Tchau, tchau.